Uau! Os humanos podem distinguir entre mais de 1 trilhão de aromas e cada pessoa tem um odor único. Fala sério! Brincadeira! Mas você já se perguntou como isso é possível? Bem, vamos farejar e descobrir. Imagine que você está comendo um biscoito recém-assado. Ele não somente cheira bem, tem também um gosto delicioso. À medida que se desmancha na boca, começa a liberar pequenas moléculas que passam pela parte de trás da garganta, enquanto algumas delas chegam ao nariz. Agora, imagine-se entrando em uma sala com uma vela de essência de baunilha. Você identifica o cheiro almiscarado por meio de um processo chamado difusão. Moléculas de ar e odor se espalham livremente em todas as direções até chegarem ao seu nariz. Vou me encolher até ficar do tamanho de uma molécula de odor e mostrarei como funciona. Enquanto você respira fundo, vou entrar pelo seu nariz, que é o primeiro órgão do seu sistema respiratório. Cuidado para não tropeçar na meleca. Consegue ver aqueles pelinhos grossos dentro de suas narinas? Eles agem como guardas de segurança e são tão grossos quanto os da sua cabeça. A função deles é impedir que entrem poeira, detritos, germes e outras partículas em seus pulmões. Essa coisa brilhosa na ponta dos pelos é muco. Não é meleca. Sim, é sim. E prende as partículas indesejáveis que aparecem ali. E também mantém a superfície do nariz única, pois a pele ali é muito sensível e precisa de hidratação constante. Cuidado! Às vezes tenho que me esquivar dessas coisas grandes e carnudas que invadem aqui de vez em quando. Mas não se preocupe, esses dedos estão interessados apenas em caçar as melecas. Mais adiante, existem alguns pelos minúsculos chamados de cílios, mas você só pode vê-los através de um microscópio. Eles são outro mecanismo de defesa do seu organismo e também estão nos ouvidos e em outras partes do corpo. Quando visitantes indesejáveis ficam presos, os cílios se movem para frente e para trás para empurrar o muco para fora do caminho. Eles o enviam para a parte de trás da garganta ou para a frente do nariz. Finalmente temos um pouco de espaço. Essa área é enorme, a cavidade nasal. Ela vai até a parte superior de sua garganta. Sua função é filtrar, hidratar e aquecer o ar que você inspira. Consegue ver aquelas 3 peças estendidas na parede da sua cavidade nasal, que parecem pequenos cachorros quentes? São os cornetos, e você tem 3 em cada narina. O primeiro deles encontra o ar externo. As moléculas de oxigênio irão descer pelo escorregador que leva aos seus pulmões, mas estamos indo para o outro lado. Algumas moléculas de odor vão para os pulmões também, mas saem imediatamente quando você expira. Olhe para aquela fina camada de muco. É para lá que estamos indo. Logo abaixo você tem mais alguns cílios, e em seguida há o epitélio olfatório. Trata-se de um tecido muito especial colocado no teto da cavidade nasal. Imagine como um bloco de esponjas moles e macias que contém muitas coisas importantes, como os detectores de cheiro que chegam ao seu cérebro. Veja, existem algumas coisas minúsculas se ramificando como pequenas raízes de plantas. São os dendritos, extensões de suas células nervosas. Você tem cerca de 8 milhões de neurônios em cada narina. Vamos nos espremer para passar e ver o que está acontecendo mais adiante. Chegamos! Esses pequenos redondinhos, que parecem pequenos caroços de cereja, são os seus receptores olfativos. E eles são apoiados por outras células, como se fosse um monte de almofadas colocadas entre esferas de vidro para mantê-las no lugar. Vou me encolher ainda mais e acordar um desses receptores olfativos. Aqui. Cada um deles é sensível a um grupo de cheiros. Vou me juntar a um que seja sensível ao meu, assim como uma peça de quebra-cabeça, encaixando no lugar. No momento em que a célula receptora me pega, ela gera uma série de eventos. O receptor agora está disparando um sinal elétrico por meio de um tubo fino chamado axônio. Vamos segui-lo e ver para onde ele vai. Agora estamos passando por um tecido conjuntivo que possui glândulas olfativas. Elas são responsáveis por produzir o muco do seu nariz, que acabamos de atravessar. Toc, toc! Parece uma cascadura, que é chamada de placa cribriforme e separa o cérebro da cavidade nasal. Ela tem pequenos orifícios para permitir que os nervos que captam os odores passem. À medida que avançamos, os nervos começam a se conectar em feixes, passando apertado por um dos orifícios da placa. Vemos vários deles entrando. Uau! Olha isso!
Esses feixes de nervos se conectam a uma pequena bola. Esse é o glomérulo, que recebeu a informação das pequenas células receptoras e irá processá-la depois. Mesmo que receba dados do odor de um receptor, pode detectar vários cheiros. Você tem cerca de 1.800 dessas esferas se estendendo acima de cada narina. E elas ficam todas localizadas no topo da placa óssea, pela qual acabamos de passar apertadinho. Agora, estamos na extensão externa do cérebro, que fica bem acima de sua cavidade nasal. Parece uma lâmpada, por isso é chamada de bulbo olfatório. Temos um longo caminho pela frente. As pequenas esferas de processamento agora estão se estendendo para algo chamado de células mitrais. Elas são neurônios e parecem pequenas aranhas com pernas muito longas que se estendem de cada lado. Vamos avançar para dentro do bulbo, para o trato olfatório e em seguida dentro do cérebro. O bulbo faz parte do sistema límbico. Esta é uma grande rede de estruturas próximas ao meio do cérebro que se conecta ao sistema nervoso central. As células cerebrais transportam as informações para uma pequena área do cérebro chamada amígdala. É onde você processa suas emoções. Opa, parou? Ok. É também a área que ativa sua reação de luta ou fuga. Em seguida, os sinais vão para o hipocampo, que é o lugar onde são criadas as memórias, processadas as emoções e aprendidas as coisas. Próxima parada, o tálamo, que envia algumas das informações de cheiro ao córtex orbitofrontal para se conectar com as informações do seu paladar. O cheiro é a única sensação que vai diretamente até a parte emocional da sua cabeça. Outros sentidos, como a visão e a audição, vão primeiro ao tálamo. Ele atua como um centro de retransmissão no meio do hemisfério cerebral e envia os dados para outras regiões do cérebro. Mas nosso olfato funciona de maneiras misteriosas. Quando você não come há algum tempo, seu corpo produz um hormônio chamado grelina, que manda um sinal ao cérebro. Você precisa de energia, amigo. Não consigo encontrar nada no seu estômago. Ele responde deixando você com fome. O mesmo hormônio liga alguns receptores que ativam o pequeno bulbo olfativo pelo qual passamos antes. Ele aguça o olfato para aumentar suas chances de encontrar comida. Agora, imagine que você está em uma loja e alguém borrifa um pouco de perfume em um pedaço de papel. Você se inclina para cheirar e fecha os olhos. Essa sensação funciona como um processo de eliminação, onde um de seus sentidos é removido para intensificar os outros. É como quando as pessoas desligam o rádio em seus carros quando estão perdidas ou tentando se concentrar. Quando você fica resfriado, perde o olfato. Isso se chama anosmia, ou cegueira do olfato. E como o topo da garganta se conecta ao nariz, quando você mastiga, os aromas das comidas são liberados e ativam os receptores de cheiro. Com o nariz entupido, as moléculas de cheiro da comida não conseguem alcançar as células sensoriais. Elas não chegam ao tálamo para se conectar ao seu paladar. É por isso que tudo parece sem gosto. Todo mundo sente cheiros usando diferentes receptores. E alguns cientistas acreditam que cada indivíduo tem pelo menos um odor que não consegue detectar. Pode ser baunilha, alho, mentol, café ou até mesmo certos tipos de frutas. Você já cheirou algumas pimentas picantes que o fizeram tossir? Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que os pulmões também possuem alguns receptores de odor, mas em vez de enviar o cheiro picante ao cérebro, dão um sinal para tossir. Incrível, não é? Quem mais sabe o que o seu nariz sabe? Os dedos do pé? Bem, talvez em um próximo vídeo. Tchau, tchau!